Ó, a gente já vai mostrar essa entrevista do Tite, que eu achei uma vergonha também. Quem fez a campanha do Flamengo estava aqui. Estava aqui é o escambau. Quem fez a campanha do Flamengo foi o Alan, foi o Matheus Gonçalves, foi o Wesley, foi o próprio Mauro falou aqui, o Vinha também jogou mal, o Davi Luiz. Não! Quem fez essa campanha do Flamengo, prioritariamente foi Gerson, que tá jogando um bolão, Arrascaeta, Pedro, que é o artilheiro do ano, e foi cavado o cartão amarelo do Pedro. É bom todo mundo lembrar isso. Mas o Pedro não podia jogar. Podia. Estrategicamente, ele cavou o cartão amarelo, o terceiro cartão, porque ele já sabia que ele não ia jogar. Ele tinha certeza que ele não ia jogar. Foi falado pra ele, Pedro, leva o terceiro amarelo, que aí você zera. Aquele cartão saindo do campo foi nitidamente cavado. Então foi estratégia tirar o Pedro, foi estratégia tirar o Gerson, foi estratégia tirar o Arrascaeta. O De La Cruz também é uma das bases desse time e não jogou. Então não vem com esse discursozinho. Quem fez essa campanha estava aqui. Não estava. E é o que eu falo, as entrevistas do Tite são um porre, são um saco. Então não bota o Tite para falar. O Tite não responde uma pergunta. Pode ser o jeito da gestão dele, pode ser que ele não queira gerar crise, mas então não fala, seja mais sincero com o torcedor. Porque toda pergunta que é feita pro Tite, ele não responde. Eu vejo com atenção cada coletiva do Tite. Tudo bem que as perguntas muitas vezes não ajudam, são ruins. Ninguém ontem teve a capacidade de perguntar: Tite, não te incomodou o fato do Flamengo não criar uma jogada com o time que você escalou? Porque pode ser o time reserva. Mas o time reserva tem que criar jogada. Tem que ter uma criação. O Flamengo não criou nada. Tite, não te chamou a atenção do Flamengo ter o lado direito da defesa como uma avenida o primeiro tempo inteiro? Por que você não conseguiu corrigir isso? E aí, quando é feita uma pergunta razoável, o Tite não responde, como a gente vai mostrar aqui daqui a pouco. Ó, a gente vai chamar o Viga já no Rio de Janeiro. Eu só quero, antes do Viga, para embasar aí o que ele vai falar, botar a fala do Tite. Essa fala que eu e o Mauro a gente tá falando que foi ridícula, né? Falando, todos que trouxeram o Flamengo até aqui estão conosco no jogo. É aquele discurso do Tite insuportável, que às vezes parece que o Tite quer dar uma sessão de terapia em vez de falar de futebol. Eu, sinceramente, se eu sou a imprensa, eu falava, gente, se for pro Tite continuar sem responder uma pergunta, não precisa mais o Tite falar. Bota um pronunciamento do Tite lá na TV Fla, na Flá TV, e pronto, todo mundo replica. Porque ele não responde as perguntas, já que ele quer responder só o que ele quer, já que ele quer só fazer um pronunciamento, bota na Flá TV e depois todo mundo replica. Bota um bando de repórter lá para trabalhar, para ele não responder pergunta nenhuma. Vamos ouvir o que disse o Tite sobre essa atuação patética de um time todo reserva escalado por ele, porque ele menosprezou o Campeonato Brasileiro, tendo que priorizar aí a Copa do Brasil. Vamos ouvir o Tite. Nós viemos com um grupo todo que trouxe o Flamengo à liderança durante todos esses 20 jogos. E ela não tem individualidade, ela tem o conjunto dela, que ele é importante. O fato significativo é que nós jogamos o terceiro jogo em 6 dias e é impossível tu manter performance e corre-se o risco de lesões graves, de machucar, de o atleta ficar fora um tempão se jogar. Isso já foi assim contra o Palestino, isso já foi contra o Juventude, isso já foi Cuiabá. Então, há um cuidado e não poupar atletas. Por quê? Porque não tem condição humana de manter fisicamente e performance nesse nível. E todos nós temos construído essa campanha, então não tem individualidade. Só para pegar um detalhe, no segundo tempo, as 2 finalizações que a gente teve a chance de finalizar foi com Wesley e foi com o Ortiz numa tomada de bola dentro do campo adversário. Então, o dado estatístico... Não teve no gol, mas foi uma situação clara. Clara, limpa. Olha aí, Rodrigo Viga. Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, né, para falar sobre essa situação. O Tite, Viga, você vai mais em coletiva do que eu, né, no Maracanã. Infelizmente, eu não posso estar. Gostaria de estar numa entrevista coletiva com o Tite para fazer uma pergunta. E se ele não respondesse, falar, não, Tite, você não respondeu minha pergunta.
Aí ele ia falar, tá bom, mas eu não quero responder. Então, ok. Então, se você não quer responder, tudo bem. Maravilhoso, então, temos assumidamente que o Tite não quer receber perguntas da imprensa. Agora, que argumento ridículo, hein, Viga? Dizer que, não, todos que construíram essa campanha tá aqui. É o Tite fazendo de novo suas sessões de terapia, psiquiatria, o que quer que seja, na coletiva de imprensa, tomando uma decisão errada dentro do campo, né, Viga? Fala, Pilhado. Boa tarde para você, para o Vamp, para o Mauro, para o Bruno, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Chega a ser irritante ouvir esse tipo de argumento, esse tipo de narrativa. Explico por quê. Na chamada norma culta da língua, viu, Pilhado, existe uma questão chamada sofismo. O que é isso? Você pega uma verdade para criar inverdades ou para atenuar algo de errado, equivocado que você está fazendo. Exatamente isso que o Tite faz. Qual é a verdade? A verdade é que realmente o calendário é apertado, 3 jogos em 6 dias. Beleza. Mas isso não pode justificar todas as besteiras, todos os excrementos deixados por ele, desde a escalação até as modificações, alterações no time rubro-negro. Ora bola, teve um momento que o time do Flamengo estava com o Vinha na esquerda, que não estava jogando nada e não vem jogando nada há muito tempo, e o Ayrton Lucas fazendo às vezes do ponteiro, do que faz de vez em quando o Cebolinha, o Bruno Henrique, ou qualquer outro que cai ali na ponta esquerda, agora se chama o externo esquerdo, o extremo esquerdo. Então, ô Pilhado, acho que a grande sacanagem, com perdão da palavra, é o seguinte: o torcedor, seja de Flamengo, de Palmeiras, de Corinthians, de Atlético Mineiro, de todos da Série A do Campeonato Brasileiro, o torcedor sofre de maio a dezembro de cada ano. De dezembro a maio de cada ano. É sempre assim, no modo pontos corridos. Mas aí não tem ninguém para ter aquele negócio roxo, vir a público e falar: olha só, isso aqui é o que sobrar para nós grandes. Se cair na Copa do Brasil, se cair na Libertadores, aí sim, vamos em busca do Campeonato Brasileiro. Enquanto que o Campeonato Brasileiro é aquilo que é mais importante, acho que junto com a Libertadores, para o torcedor. Se você perguntar para o torcedor de qualquer clube quantos títulos de Copa do Brasil tem o seu time, ele vai ter dificuldade, vai hesitar em lembrar. Só os mais fanáticos vão lembrar e vão dizer o ano, o time, a escalação e coisa e tal. Ninguém sai à rua durante horas, fica lá cheio de manguaça, viu, Vampeta? Até de madrugada, caído ali no meio-fio, na sarjeta, para comemorar um título de Copa do Brasil. Mas de Campeonato Brasileiro, acho que vale o sacrifício. De Libertadores da América, tem gente que faz das tripas coração. Ora bolas. E só para concluir, meu caro Pilhado, em torno dessa irritação, em torno do técnico Tite, que formação é essa que ele colocou em campo? O Flamengo está em vias de, no mês de agosto, poder decidir mais ou menos o norte, o rumo do Campeonato Brasileiro. Vai pegar todo mundo. Pega Palmeiras, todo mundo que eu digo, candidato, né? Pegou o São Paulo, vai pegar o Palmeiras, pegou o Botafogo, e aí você joga de lado isso. Deixa debaixo do tapete para depois. Me sobrou o Campeonato Brasileiro. Vamos ver se a gente consegue. Que escalação? Não vai dar em nada nunca, Pilhado. Não vai, não vai. Caiu ali o Vigo um pouco, mas não vai dar em nada. Porque, além dele botar um time reserva, Vamp, ele não armou esse time. Ele não montou esse time. Porque é o que eu falo, se você sabe que você vai usar um time reserva, trabalhe esse time. O time era uma zona, o time era um Frankenstein, cara. Você pega o time do Flamengo não tinha entrosamento nenhum, não tinha jogada nenhuma, não tinha um jogador de armação. E a facilidade do São Paulo. Você pega o Bruno Henrique e botou em lesão, certo? Gabigol não vive um momento... Que ele disse na coletiva que ele pediu pro Bruno Henrique jogar. O Gabigol não vive um bom momento faz tempo. As armas que o São Paulo quis. Mas, de repente, um jogo tão bom que nem você falou do São Paulo, e os principais jogadores que já foram protagonistas do Flamengo, hoje não estão em forma. O Bruno Henrique se lesiona muito, volta em lesão, de tornozelo. O Gabigol sai jogando sem estar no seu melhor momento no futebol, na sua carreira. E Carlinhos, que foi contratado no Nova Iguaçu. Presa fácil pro São Paulo. O que eu digo, né, o Vamp, é que muitos times, é o Flamengo, iriam começar de uma forma estudando o adversário. Isso eu gostei no São Paulo. O São Paulo, ele já começou atacando o Flamengo. Entendeu? Poderia ser aquele jogo começar chato. Não, já começou, é pela direita, hein? Usa o Wesley, aí era Ferreirinha, Lucas Moura, aquela correria. Indo pra dentro mesmo. Indo pra dentro. O Lucas tem uma bola que pegou no meio campo, deu uma tapa. Foi parar lá no... Não viu isso, gente? E o técnico não viu isso?
O técnico não viu isso, que a avenida se chamava Wesley, que o Ferreirinha cai ali, que o Lucas Moura cai ali. Pelo amor de Deus, estava jogando com 2 volantes. O Ortiz, que agora virou um volante, ainda tinha o Alan pilhado. Essa formação com esse quarteto vai jogar contra o time da Jovem Pan e o Vampeta vai deitar e rolar ali no meio de campo, porque o Flamengo não tinha meio de campo. Era bola, defesa, ataque. O Flamengo ontem, pilhado, foi nada menos, nada mais do que o Palmeiras da quarta-feira. O Flamengo ontem entrou para negligenciar a bola, o futebol, para assistir o adversário. Porque com esse quarteto, Matheus Gonçalves, ele não é meia, ele é atacante. É só olhar a história do cara. O Carlinhos é aquilo. É centroavante como terceira opção. O Gabigol também, a gente já sabe o que ele pode entregar. E o Bruno Henrique voltando de lesão. Que formação é essa que o Flamengo colocou em campo ontem? E como eu disse, chegou uma hora que tinha o Vinha na esquerda e o Ayrton Lucas de ponta. E aí ele faz um monte de besteira e tenta consertar as besteiras que fez. Tem que matar no peito e falar assim, eu errei, eu assumi que o Campeonato Brasileiro é a nossa terceira opção. Mas ninguém faz isso. Sobre a diretoria, eu não sei qual é a opção da diretoria do Flamengo, mas dizem que o Dorival caiu quando caiu porque negligenciou na reta final o Campeonato Brasileiro, depois de estar com um papo cheio de conquistar Libertadores e Copa do Brasil, Pilhar. Agora, o Viga usou uma expressão que eu usei ontem também, Mauro, que é o seguinte, eu acho que o Flamengo no jogo de ontem, ele foi o Palmeiras no jogo de quarta. Foi um time que jogou como um time pequeno, contra um time grande, num jogo importantíssimo. Você acha que cabe essa comparação? Porque na quarta-feira o Flamengo foi o que jogou como time grande. E que não finalizou no gol, Pilhado. E que não finalizou também no gol como o Palmeiras na quarta-feira. Sim, e engoliu o Palmeiras no Maracanã. Engoliu. E o Palmeiras, a gente criticou aqui, que atuou de uma forma covarde. E com o time, era o time titular. Isso é um agravante. O Flamengo não. O Flamengo era um time reserva. Mas era um time reserva cheio de medalhão. E aí eu te pergunto, Mauro, dá pra comparar realmente o Flamengo jogou a proposta é diferente. Pequeno? O Flamengo não jogou como o Palmeiras, trancado com o Everton no primeiro tempo. Teve uma reposição de bola que ele levou 36 segundos. 36 segundos para recolocar a bola em jogo. O Flamengo não teve essa proposta. Não foi uma proposta como a do Palmeiras, que foi ultra defensiva. Foi uma porcaria de jogo, isso sim. Um time ridículo, um Frankenstein. Péssima atuação. Mas não entrou com o intuito só de se defender. Ficou na defesa porque o São Paulo foi melhor e muitas vezes colocou o Flamengo contra as cordas. Agora, eu acho que o erro não está nem na proposta. O erro está na escalação, na formação. E importante, a desmobilização. Quando você esvazia, demonstra desinteresse por uma competição, você desmobiliza o grupo de jogadores. A concentração, a maneira que o time entra é outra, é óbvio. Quarta-feira está todo mundo pilhadaço, querendo o jogo. Agora, é hoje e tal. Ontem, todo mundo, sabe aquela coisa? Era um jogo grande, né? Era contra o São Paulo no Morumbi lotado. Ontem não tinha. Ontem. Vou falar uma coisa agora que você vai gostar. Porra! Ontem não tinha feio no grego que levantasse o time do Flamengo, entendeu? Era isso. Para português claro. Quem acompanha a gente sabe o que é o patrocinador aí que você sempre fala. É isso. O Flamengo ontem era isso, é um time broxa, um time desanimado, um time que não queria nada, um time desmobilizado. Isso faz parte, gente. Uma partida de futebol, quando você vai chegando num grande jogo, um jogo que é importante, os jogadores se mobilizam. Todo mundo esperando aquele jogo, vamos lá e tal. Ontem não, é um jogo, não, tem muita rodada. O Pedro forçou o cartão, o De La Cruz sentiu lá, sei lá, numa unha, doeu porque a unha saiu um pouquinho do lugar, machucou o pé, não joga. O Tite veio com aquele drama, não, o De La Cruz não podia, não tinha como. Quarta-feira vai estar bom, né? Pode ser que queima a liga ele não joga, mas provavelmente vai jogar. Aí quarta-feira ficou bom. É curioso, no sábado à noite não tá bom, na quarta, que coincidência, né? Então por que não revezou? Começava com a Arrascaeta ontem e com o Gerson. Arrascaeta, Gerson, Alan na quarta não, né? Na terça, porque ele tem que ser relacionado, isso. Tem que viajar. Exatamente. Então, ontem ele podia começar com a Arrascaeta, com o Gerson, que entraram no segundo tempo. O Alan é o volante, então tudo bem, vamos com o Alan. Não estou nem discutindo aqui as más atuações do jogador, mas foi contratado para isso, né? E podia compor no meio campo com o Igor Jesus ou com o Everton Cardoso, que são os garotos que são volantes. O Everton Cardoso entra jogar com o Gerson, Arrascaeta junto com ele é uma coisa. Jogar com o Matheus Gonçalves é outra. Entendeu? Então você põe um desses garotos, põe um Alan, você tem 4 no meio campo, você mantém uma estrutura que é Gerson, Pulga, Arrascaeta e De La Cruz. Só muda ali as peças. Cai o nível, cai, mas você mantém, tem 2 caras importantes. Como é que o São Paulo olha pro Flamengo assim? Gerson, Arrascaeta estão em campo. Pô, Bruno Henrique e Gabigol tão mal, mas é Bruno Henrique e Gabigol. Peraí, tem um quarteto aqui. Os caras vieram meia bomba, mas, né? Não. Matheus Gonçalves de armador, Léo Ortiz, que não é volante, chega com essa coisa, não é zagueiro. Ele virar até queima o cara, né? Claro que queima. E para ele virar o volante, você tem que treinar, adaptar. É diferente a maneira que recebe a bola. O Vamp jogou no meio campo.
O cara recebe a bola de costas, tem que girar, tem que observar. O zagueiro ele sai com a bola, é totalmente diferente. Então sacrifica o rapaz. Aí ele comete um erro ou outro ali, vão reclamar amanhã. Então por que não começou com ele na zaga, então? E assim, a desmobilização, quero dizer. O gol, inclusive, é uma desconcentração. Falha grave, coletiva. E houve várias durante o jogo. Por isso que eu digo, se São Paulo fizesse um grande jogo, São Paulo ontem metia 3 do Flamengo. Poderia ter feito mais. É que o São Paulo fez um jogo bom, mas assim, econômico. Não foi aquele jogo de amassar mesmo o adversário. O Flamengo estava prontinho para o abate ontem. Então a escalação totalmente equivocada. E quarta-feira ele podia ter o Pulgar, o De La Cruz e mesclar com outros jogadores, deixar o Arrascaeta no banco, o Gerson. Ou então, Gerson, você aguenta os 2 jogos? Aguento. Então vamos jogar os 2. De repente eu tiro você com 30 minutos. Enquanto o Palmeiras no outro jogo não joga o Gerson e ele compõe com o outro. Cara, isso é gerar o elenco. É isso que eu estou dizendo. É fazer o rodízio que eles fazem na Europa, né? Quando querem comparar. Mas você vai ter esse quarteto principal, 2 aqui, 3 ali, 2 acolá, e você vai revezando. Agora, você esvazia o time dessa maneira, cara, isso não vai dar certo. Mauro, olhar a tabela, pô. Sim. Você tem que olhar a tabela, não se ganha campeonato. Entrei aqui, joguei e ganhei o ponto. Olhar a tabela, ó, gente, ó, vou sair com a força, não sei se ia ganhar no São Paulo, mas vou sair, vou mostrar que eu quero do brasileiro. Se eu somar 3 pontos ou levar 1 ponto aqui e o Palmeiras tropeçar contra o Inter, que não é impossível, eu já tenho uma vantagem já quarta-feira. Já boto o Palmeiras nas cordas, na Libertadores e no Brasileiro. Ou no Brasileiro e na Copa do Brasil. E eu vou pegar esse Palmeiras semana que vem em casa pelo Brasil. Pode abrir do Palmeiras, porque eu estou fazendo a tabela aqui. 13 pontos. 13 pontos com menos de... faltando ainda mais de 15 rodadas. Vai ficar faltando 15 pro Palmeiras. Pro Flamengo vai faltar 10. Porque são 5 jogos. Aí por isso que eu quero ver essa escalação do Palmeiras hoje. Se o Palmeiras meter o time em reserva hoje para tentar ganhar do Flamengo na quarta, é capaz de ele ficar de fora do Brasileiro e da Copa do Brasil. Ô, Vampeta. Oi. Calma aí, Viga, calma aí. Eu não posso te abrir agora, porque eu já vou ter que chamar o break, aí eu vou te chamar. Vamp, só conclui que eu vou ter que chamar o break. Não, é isso aí. Ver a tabela, a pontuação. E o Palmeiras nas cordas hoje pode ser ultrapassado pelo Fortaleza ou Cruzeiro, que vão se enfrentar. É isso, e a gente tem que falar, né, de toda essa situação, porque eu duvido o Palmeiras usar time reserva hoje como o Flamengo usou. E é o que o Mauro falou, ele não fez um misto, ele não fez um rodízio, ele desmontou o time. Uma coisa é você fazer rodízio, 2 jogadores principais jogam nesse, 2 jogadores principais jogam no outro. E eu até mandei fotos aqui pro Mauro, não sei se você viu, eu vou até... porque eu quero saber se você sabe se foi antes ou depois do jogo. Mas que realmente mostra esse ambiente político que vive o Flamengo hoje. Tá? Que eu vou mostrar aqui as fotos, eu vou mandar pro Kaique também, que é do Marcos Braz com organizadas do Flamengo e do São Paulo. Não sei se antes ou depois do jogo. E aí, antes, eu tenho que ser... Tá claro aqui atrás, aqui, ó. Então, provavelmente, antes do jogo. Agora, ele tem que estar com o time dele, né? Antes de um jogo como esse, o vice de futebol do Flamengo, ele tem que estar no hotel, ele tem que estar com os jogadores. Tava ele reunido com a torcida organizada do São Paulo e do Flamengo, porque são unidas, né? E aí eu recebi essas fotos aqui do Marcos Braz, reunido, almoçando, confraternizando. Por quê? Porque, como disse o Mauro, vai ser candidato a vereador. Vai ser candidato a vereador. Então, isso é uma coisa que tem que ser cobrada. Dirigente não tem que estar com torcida organizada em dia ou véspera de jogo, porque eu não sei o dia que foi também, mas é desse momento. Aí, ó, tá aí. Tava em almoço com as organizadas do Flamengo e do São Paulo. Eu recebi aqui essas fotos, aí eu encaminhei pro Mauro. Mas isso aí não é... Todo mundo com cara de bonzinho ali. É o quê? Tudo cara de bonzinho. Opa, aí, nesse churrasco eu não vou nem a pau. Mas não é. Não é pra você estar em churrasco com torcidas organizadas, pelo jeito é no Morumbi, tá? Eu acho que é no restaurante dentro do Morumbi ali, ó. Isso é no Morumbi, sim. Ó, dentro do estádio do rival do jogo, ele almoçando ali, tranquilamente com as organizadas, em vez de estar com o time. Em vez de estar com os jogadores, em vez de estar vendo como é que tá o clima, em vez de estar debatendo com o Tite. Tite, ó, não é pra botar o time todo reserva. Tite, bota um misto. A gente vai abrir muito mão do brasileiro. Mas não, tá almoçando com torcidas organizadas. É errado almoçar com torcida organizada? No meu entender, não, porque dirigente precisa ter essa relação. Agora, nesse momento é. No momento antecedendo o jogo, o dirigente não tem que estar em restaurante com torcida organizada. Vamp, você sabe, você foi jogador, eu cobri
várias vezes futebol. O dirigente, ele fica no hotel. Ele está no hotel, ele conversa com jogadores, muitas vezes, inclusive, ele recebe empresários. Ele está no ambiente do jogo. Não está com torcida organizada. Mas vai ser candidato a vereador de novo. Aquilo ali que me parece deve ser bem antes do jogo, porque o jogo foi à noite, né? Ou na véspera, que seja na véspera. Aquilo ali, você vê a foto, durante o dia. É um almoço. É um almoço numa churrascaria dentro do Morumbi. É dentro do Morumbi. E eu recebi essas fotos. Viga, concorda, e Mauro César Pereira também. O que vocês acham aí do dirigente do vice de futebol almoçando com torcidas organizadas em vez de estar no clima do jogo com o time? Mas isso faz parte desse combo que eu já falei. Mas é errado, né, Mauro? Claro que sim. Tá tudo muito misturado. Eleição de vereador, eleição de presidente de clube, e eles agora querem ficar próximos da torcida. Em 2021, o Flamengo foi a Montevidéu fazer a final da Libertadores com o Palmeiras. O Palmeiras, as torcidas tiveram um suporte. As do Flamengo não tiveram nenhum suporte para a viagem. Zero. Naquele momento não era interessante, não tinha nenhuma eleição. Fosse agora a final, era capaz de dar ônibus, ajudar, de todas as maneiras, entendeu? Para os caras poderem viajar para apoiar o time. O que está acontecendo é isso, é uma mistura. Dizem que política e futebol não se misturam. Elas se misturam de várias formas, né? De várias maneiras. Essa é só uma delas. Viga, são fotos assim que, para o momento, tem que questionar, né? Dirigente não tem que estar em almoço com torcida organizada momentos antes do jogo. Não sei se foi no dia ou na véspera, mas mesmo assim, se ele já estava em São Paulo, ele viajou para São Paulo para o jogo do Flamengo. Ele estaria no hotel com jogadores do Flamengo, mas estava com integrantes de torcidas organizadas no almoço, sendo que é o ano que ele é candidato a vereador de novo aí pelo estado do Rio de Janeiro, Viga. Ô, Pilhado, aí já tem o que eu acho que é um vício de origem, né? Porque a gente vai colocar em discussão se deveria um político estar presente na diretoria do Flamengo ou vice-versa. Tudo bem que o momento agora é de política na acepção da palavra, tem a política interna, como disse o Mauro, tem a política externa, que é para a eleição na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas o fato é que é apenas mais uma indicação da tamanha preocupação que os dirigentes do Flamengo estão dando ao Campeonato Brasileiro. Se fosse uma partida decisiva de Libertadores da América ou de Copa do Brasil, jamais esse tipo de foto teria acontecido. Jamais esse tipo de registro teria sido feito ou jamais esse encontro teria acontecido. Então, acho que realmente é no mínimo inadequado, no mínimo inoportuno esse tipo de acontecimento, essa foto, esse registro dentro do Morumbi, com torcidas organizadas do Tricolor, mas enfim, são os interesses que vão para além do futebol, do Clube de Regatas do Flamengo, viu, Pilhado? Deixando claro que tem foto ali na sede da organizada do São Paulo também, que é ali nas redondezas do Morumbi. Então não foi só um almoço, ele foi na sede da organizada do São Paulo, tirou foto, porque é união, tá? Eles são unidas, isso aí todo mundo sabe, as torcidas de Flamengo e São Paulo, as organizadas, elas têm uma união. E aí o Marcos Braz entrou nessa união ontem, foi lá tranquilo, antes do jogo, em vez de estar no hotel com o time do Flamengo. E só um complemento, agora há pouco a gente falava de um posicionamento do Landim, acho que foi o Mauro que trouxe esse posicionamento sobre o Gabigol, né? Se o Gabigol fica ou se o Gabigol vai embora. Ele diz que tem que ser racional e profissional. Ora bolas, o presidente dá uma posição, tem um posicionamento empresarial, corporativo, bastante institucional, vamos dizer assim. Ao passo que o vice dele, braço direito, tem um comportamento como esse. Aí você vê como é que são as coisas no mundo do Flamengo, né? Exato, né, Bruno? Vamp, não, você já até falou sobre a situação. Bruno, dirigente com torcida organizada, antes de um jogo tão importante, eu concordo com o Viga. Mostra ainda mais que o Flamengo não estava priorizando tanto esse jogo. O jogo não era tão importante assim, vai ver, não era tão importante. Um jogo que o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, contra o gigante São Paulo. Cara, era contra o São Paulo. Você me dizer que o time entrou meio apático contra o Cuiabá, com todo respeito, mas não é igual. Contra o Criciúma, não é o mesmo peso de... Mas, cara, contra o São Paulo, no Morumbi, com 59 mil pessoas, eu concordo com o Viga. Parece que o jogo não parecia tão importante para o Flamengo. O Marcos Braz, ele é o diretor de futebol, vice de futebol, enfim, né? Mas ele está ali não por ser um especialista no futebol, ele está ali por uma questão política. Como em quase todos os clubes que tem esse diretor estatutário, o cara está ali por uma questão política.
Até outro dia no Corinthians tinha o Rubão, que ajudou muito na eleição do presidente. Eles romperam. Acabou a farra. Foi o Rubão que falou isso aí. E aí eles romperam e a vida política do Corinthians ficou ainda mais agitada, porque saiu um cara que trouxe muitos votos para o presidente que foi eleito. No São Paulo, Belmonte é um dirigente político. Ele está ali numa função política no São Paulo, que até muitos contestam se poderia ter, que no estatuto alguns interpretam que São Paulo não tem que ter um dirigente estatutário no futebol, mas enfim, ele está lá. Então a função do Marcos Braz é uma função política. Ele, no caso, também é político fora do Flamengo, ele é vereador. E a função dele é essa, ele não é um cara do futebol, assim, ele não é ele é o cara que é o especialista, que conhece futebol. Não tem, talvez o... Então ele podia ser conselheiro, então ele podia ser vice de administrativo. Sim. Agora, vice de futebol, o cara que é especialista em política? Porque é um cargo importante e você coloca num cargo importante alguém que te traz votos. E isso acontece em quase todos os clubes aqui. Como eu falei no Corinthians, por que o Rubão foi o vice de futebol por um tempo? Depois brigaram. Porque ele foi o cara que trouxe mais votos pro presidente. Lá atrás no São Paulo, o Leco era vice de futebol do Juvenal. Depois virou presidente, era o cara que trazia votos. Então, ali esse cargo de um cara do futebol. Até existem alguns profissionais que se prepararam para estar ali comandando um departamento de futebol, mas quase sempre eles são subordinados ao vice político estatutário. Então, eu diria, até com todo respeito aos profissionais que estudaram e se prepararam, não existe um diretor de futebol especialista no Brasil, pelo menos no sistema político estatutário, porque ele vai estar abaixo de um político e as decisões vão partir muitas vezes para a política e não para o futebol. Então, você está falando que geralmente os representantes do futebol dos clubes no Brasil não sabem nada de futebol? Ou sabem pouco de futebol? Sim, não são especialistas, não são caras que... Não, eu vou me preparar minha vida, estudar gestão esportiva, futebol, sou um cara técnico. Não, são políticos. Esses estatutários são políticos, eles não são técnicos. Até pode ter abaixo deles um cara de formação técnica, mas ele está abaixo do estatutário. O estatutário, normalmente, ele não fala assim, olha, você que entende, você toca. Não, ele influencia. Ele toma as decisões. Se fosse só, eu estou no cargo por uma questão política, você é o cara do futebol, você que vai tocar. Não acontece isso. Ele toma a decisão também acima do cara que é técnico.